Então, gente, boa tarde, tá? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso curso, tá? Nosso curso de Fenômeno e Superfície Eletroquímica, tá certo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo por aí? Sim. Sim, tudo certo. Sim, professor. Beleza. Tudo certo. Então, a ideia hoje, né, é falar um pouquinho aí sobre como vai ser o nosso curso, tá? Combinar algumas coisas com vocês, tá? Na maneira como vai ser feito, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é eu tenho que pedir desculpas, tá? Essa turma da tarde, ela originalmente ela não era minha, né? Vocês devem ter visto aí que vocês, quando se inscreveram, era um outro professor lá do departamento. Simplesmente o professor disse que não ia dar aula para 60 alunos e abandonou a turma, enfim. Eu, como chefe de departamento, eu tive que pegar essa turma para não deixar vocês na mão aí, tá? Então, desde já eu peço desculpa a vocês por eles, né? E, enfim, eu vou tentar fazer as coisas aqui, né, também de uma maneira que não me sobrecarregue e também não prejudique vocês, para vocês não ficarem sem o curso, tá? Então, o que acontece? Eu tenho essa turma agora da tarde e a turma que eu originalmente dou aula, que é a turma da noite, tá? Então, eu estou pensando em fazer o seguinte: as nossas aulas, né, de forma assíncrona, elas vão ser aí nas quintas-feiras de 6 às 8 da noite, e isso aí vai estar aberto para os alunos da turma da tarde e da turma da noite, tá? Essas aulas, elas vão ser gravadas, tá? Eu vou e depois lá no nosso Teams, eu vou disponibilizar o link lá para um canal do YouTube, tá? Já tem, vocês devem ter visto lá que já tem um canalzinho lá. E eu vou disponibilizar cada uma das aulas ali, vai ter um link para o YouTube e vocês vão poder assistir depois, quem não tiver interessado em fazer de forma assíncrona, tá? À tarde, né, nesse nosso horário de aula aqui de 1 às 3, semanalmente eu vou fazer, né, eu vou combinar com vocês, a gente tirar aí um dia da semana para tirar dúvida, tá? Então, por exemplo, você assistiu a aula ou não pôde assistir a aula, né, de 6 às 8 da noite, então você, tudo bem, mesmo tendo assistido ou não tendo assistido, você não entendeu alguma coisa. A gente pode tirar essa dúvida nesse horário dessa aula de vocês, tá certo? Também dúvida de exercícios e qualquer outro tipo de coisa, tá? Eu espero que vocês possam me perdoar por isso. De maneira nenhuma eu acho que isso é o ideal, entendeu? Não é o que eu queria fazer, mas enfim. Senão eu vou ficar sobrecarregado aqui, né, por conta, né, que eu tratei o PLE, né, como um período normal, né? Então eu abri o número normal de vagas que eu sempre abro em todas as disciplinas. E aí calhou de ganhar uma de presente, tá? Não é culpa de vocês, não é culpa minha, mas enfim, todos sofreremos as consequências, tá? Então, eu pretendo fazer desse jeito, tá? Então vamos passar para algumas outras coisas, tá? Então, assim, a nota de vocês, eu sei que a nota é sempre importante. Então, o que acontece? Eu sempre gosto de dar, né, um ou outro exercício assim a cada 15 dias, por semana, ou um trabalhinho de pesquisa para vocês fazerem e me entregarem, tá? Isso normalmente, né, quando eu faço lá as minhas aulas presenciais, isso vale 1 ponto na média, tá? Eu normalmente dou, vale 10 cada um. Se a pessoa tira 10 em todos, ela ganha 1 ponto na média lá, extra, tá? Então quem não quisesse fazer, não precisava fazer, ganhava 1 ponto na média extra, tá? E aí eu estou vendo agora para o PLE 2 possibilidades. Uma, eu mantenho, né, esse 1 ponto extra, tá? Que vai ser na média, tá? Então quem quiser faz, quem não quiser não faz. E a pessoa ganha lá os seus pontos ao final do curso. A outra possibilidade é a gente aumentar isso, tá? Para 3 pontos, tá? Mas aí não vai ser extra. Aí realmente a prova vai valer 7, tá? E os trabalhos vão valer 3, tá? E aí eu queria saber, né? O que vocês preferem?
Vocês podem botar no chat, podem falar, podem fazer do jeito que você quiser. De qualquer jeito, a gente então vai ter uma prova, assim, como a gente teria mais ou menos ao vivo? Isso. Em aula? Não vai ser, não vai, assim, ela vai ter um tempo estendido, tá? Mas eu vou passar a prova e vocês vão fazer a mão, escanear e me entregar. Vou chegar lá, já já. Então, o pessoal em geral está preferindo, né? Eu estou vendo aqui no chat, a segunda opção, tá? Então, segunda opção. Professor, Pode falar. desculpa interromper. Eu cheguei um pouquinho atrasada na aula e eu não peguei essas opções. Você poderia repetir, por favor? Tá. Então, são trabalhos que eu vou passar, né? Então, às vezes um por semana, um a cada 15 dias, às vezes menos, tá? E esses trabalhos, eles vão entrar na nota. A primeira opção, eles valem um ponto extra na média, tá? Então, quem quiser faz, ganha um ponto extra se fizer todos os trabalhos corretamente. Quem não quiser fazer, não vai ser penalizado, tá? Essa é a primeira opção. A segunda opção, eles valem 3 pontos na média e a prova vale 7. Ou seja, a pessoa que não quiser fazê-los vai ser penalizada em 3 pontos, né? Então, assim, se vocês forem fazer, é legal a segunda opção. Se vocês não forem fazer, é legal a primeira opção, basicamente. Perfeito. E a gente teria apenas e esse trabalho? Apenas um o quê? A gente teria um trabalho que valeria 3 pontos e uma prova de 7 pontos. Não teria mais nenhuma outra prova ou atividade durante o período? São vários trabalhos e 2 provas. Ah, perfeito. Entendi Tá? agora. São Obrigada. trabalhos curtinhos, às vezes um exercício só para vocês desenferrujarem aí, entendeu? Acompanharem a matéria, ou às vezes alguma pesquisa simples, né? Nunca algo muito extenso, né? Uma página de algo relacionado à matéria que eu não vou abordar. Então, assim, são sempre coisas curtas os trabalhos, mas eu vou manter as 2 provas aí. É óbvio, para as provas eu vou aumentar o tempo, tá? E eu vou diminuir também o número de questões, né? Para não também, assim, vamos tentar prever aí todos os problemas que nós vamos ter com a internet e, enfim, eu sei que, né, trabalhar até aula de casa é bastante complicado, acreditem em mim, né? Hoje está um dia calmo aqui, ainda não passou o carro do ovo, ainda não passou o carro do pão, caminhão de gás. A minha filha ainda não entrou aqui falando as maiores barbaridades possíveis. Então, assim, é difícil. Então, assim, tentando prever isso, a ideia é que diminua. Então, a pergunta aqui que apareceu no chat é metodologia para a realização das provas. Então, eu vou botar a prova no Teams, todo mundo vai ter acesso, tá? A partir do momento que vocês pegarem a prova, eu vou dar um tempo, isso aí a gente pode combinar mais para frente, tá? Mas vai ser maior do que as 3 horas, 4 horas que eu acredito, né, sejam muito mais do que o suficiente para isso. E aí vocês fazem à mão, em casa mesmo, tá? Não precisa, né, ficar logado na internet ou olhando vocês pela câmera, não quero fazer Big Brother, tá? Então vocês fazem à mão e depois vocês usam um aplicativo desses de celular, todo mundo tem acesso a celular aqui, vão me respondendo aí pelo chat enquanto eu vou continuando falando, entendeu? Você tem aí o Cam Scanner, o Adobe Scan, entendeu? Então basicamente você tira uma foto, ele trata a imagem e já transforma em PDF, entendeu? Então um aplicativo desses aí, em menos de 3 minutos, você já escaneou a prova, vocês já escanearam a prova de vocês e já podem ele já dá para abrir o PDF, compartilhar direto, entendeu? Etc. E a prova vai ser entregue através de uma solicitação de arquivo igual àquela que eu mandei para vocês da autorização de uso de imagem e voz, tá? Então, uma solicitação de arquivo, vocês entregam, cada um vai fazer o upload do seu, mas aí e vocês não vão ter acesso aos dos outros, tá? Então, basicamente, essa é a ideia, tá? Ficou alguma dúvida em relação a isso?
Professora, eu não entendi se avaliações, no caso as provas, elas serão no horário de aula, como se fosse de forma sincrônica, ou se a gente ter um tempo para fazer algum dia, não sei se foi claro na minha pergunta. Sim, sim. Basicamente, que horas que vai fazer? Olha, eu tô pensando, de repente, em colocar no horário de aula, mas estender bastante o tempo que vocês têm para fazer. Então, tipo, botar aí das 2 até meia-noite, sei lá. Então, vocês teriam 10 horas, né, Entendi. para achar um tempo, né? Lógico, você não vou imaginar que vocês estejam à disposição. Vocês têm 10 horas para achar um tempo, fazer a prova, escanear e fazer o upload. Tá? Deixa eu voltar aqui às perguntas. Então, teríamos que imprimir a prova. Não precisa. A prova já vai estar lá o documento em PDF para vocês. Vocês não precisam me devolver ele. Vocês só escaneiam o que vocês fizerem e encaminham. Tá? Só entregar as questões feitas. Pergunta que estava no chat. Haverá prova final, média para passar direto? Blá. Então, a média para passar direto, eu normalmente abaixo para 6,5. Tá? E aí 6,5 é guilhotina mesmo, tá? Porque se você dá 7, né? A média é 7, a pessoa fica com 6,9 e fala, pô, professor, 0,1, não sei o que. Então, assim, eu abaixo para 6,5, que aí não tem muita discussão. A gente bota a guilhotina aí 6,5. Então, 6,5 passa direto, tá? A prova final vai ter, tá? Vocês têm direito a faltar uma das provas de vocês, tá? Então vai ter prova final, vai ter segunda chamada, tudo normal, tá? Tá, mais alguma dúvida então em relação a essa questão de prova? E professor, quando a pessoa, sei lá, ela vai para a prova final para tentar ser aprovada, a média continua sendo 6,5? Não, 5. 5, normal da UFRJ. Ok, obrigado. Tá? Eu não posso, né? Vamos supor que eu bote para você a sua média no SIGA de 5,5, o SIGA vai te passar, entendeu? A minha média é 6,5, é problema meu. O SIGA passa você com 5, então não faz diferença, tá? Então, pode repetir qual é o horário da aula síncrona. Então, vai ser, tá, no horário quinta-feira, a partir de 6 horas, tá? Vai ser a aula onde eu vou dar a matéria. E à tarde nós podemos, né, conforme a necessidade, a gente combina lá pelo WhatsApp, tá? Nós podemos combinar de tirar dúvida. Isso, pode ser na terça ou na quinta, o que for melhor para vocês, tá? E aí a gente faz sob demanda, tá? Porque, enfim, a minha experiência, né, pelo menos com as aulas presenciais, é o seguinte, eu marcava uma aula de dúvida, aí eu chegava lá e não tinha dúvida, entendeu? Então, a gente faz sob demanda. Vocês falam, professor, tô com dúvida, então a gente marca. Terça-noite não vai ter aula, 8 às 10 da noite ninguém merece, tá? E como eu vou dar aula com slide, né, a nossa aula vai ser muito mais rápida do que uma aula de quadro, que é o que eu normalmente faço, tá? Então, para não sobrecarregar vocês de matéria, eu vou dar aula só um dia da semana. Na terça-noite, se vocês quiserem também, né, o pessoal da turma da noite, quiser também fazer a nossa aula de dúvida, também pode. Os trabalhos, mais ou menos aí, uma semana para entregar, tá? Então eu passo na quinta, entrega na quinta. Se eu passar na sexta, entrega na sexta, por aí vai, tá? Mais alguma dúvida? Professor, pode falar. Só para ver se eu entendi. Então, vai ter uma aula que vai ser ao vivo, né? Síncrona, que vai ser quinta de noite. E o resto vai ser, a gente vai combinando pelo WhatsApp a aula de dúvida. É só isso. E eu vou gravar o vídeo, né? Da aula síncrona, tá? E posso até também das aulas de dúvida e disponibilizar para vocês lá no Teams. Isso, que já é a pergunta aí da Bruna, né? Eu vou disponibilizar os vídeos, né? Eles normalmente não são instantâneos, né? Que eu
eu dou uma editada, coloco um pi nos palavrões, etc. Enfim, tirar, às vezes, né, a gente descontrai um pouco, sai um pouco, então, assim, eu vou fazer uma edição lá, mas eu vou disponibilizar, assim, no Teams, tá? O que me leva à questão da autorização de uso de imagem e voz, tá? Que o que acontece? Se, vamos supor que alguém faz uma pergunta ou tá com a câmera ligada durante a aula e vai aparecer no vídeo. Eu só posso disponibilizar a aula para os seus colegas se você tiver assinado a autorização para uso de imagem e voz, tá? Então é aquele negócio. Muita gente perguntou, é obrigatório preencher? Não, não é. Mas se você participar da aula e não preencheu, eu não vou poder compartilhar a gravação da aula com os seus colegas, tá? Então torna uma coisa bastante complicada, né? Que basicamente vocês têm que pensar aí o que vocês vão fazer, né? Em relação a isso, tá? Eu já vi lá, né? Então eu peço para quem me mandou, né, aquela autorização em JPEG e etc., manda em PDF, tá? Porque isso depois vai para a Secretaria Acadêmica de Graduação. Eles não vão aceitar formato de imagem, tá? Então manda em PDF. Aproveita essa dica desses programas aí de celular, entendeu? É só uma página, não vai demorar mais que 1 minuto aí para vocês digitalizarem isso, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. O que apareceu de novo? Isso, a prova pode ser na terça ou na quinta. Aí a gente pode ver também, conversar, né, para marcar as provas direitinho, de maneira que não sobrecarregue, por favor. Quinta, partida às 18, tá? Não vai ter presença, tá? Eu aconselho a vocês a dar uma olhada, né? Isso não só para a minha matéria vai ser importante, mas para todas, no guia UFRJ para aulas remotas, tá? Nenhum professor pode pedir presença, tá? Infelizmente, tá? Na minha opinião, eles não obrigaram os professores a gravar as aulas, tá? Eu acho que deveria ter sido obrigado, mas eles não obrigaram, tá? Mas tem uma série de coisas que vocês têm direito lá. O professor não pode pedir presença, tá? A autorização pode ser mandada escaneada para aquele link de solicitação do arquivo do Dropbox que foi por e-mail por vocês, e se eu não me engano, ainda está na descrição do grupo do WhatsApp, tá? Mais alguma dúvida? Não tem as datas das provas. Normalmente eu faço o seguinte, tá? Eu vou dando aula quando estiver chegando perto do fim da matéria. Eu combino com vocês uma data de uma prova. Porque não adianta nada eu chegar agora e começar a marcar a data de prova, aí daqui a pouco vem o pessoal de cálculo, física, de qualquer outra disciplina, começa a marcar 5 provas no mesmo dia e vocês começam a faltar minha prova, tá? E vocês sabem que esse pessoal não muda as datas deles. Então, ou seja, eu prefiro que seja marcado, né? A gente combina aí o que for melhor para todo mundo. Se possível, a gente faz até 2 datas, dá para P1. Mais para frente, quando a gente tiver uma noção melhor de quando vai acabar a matéria. Os trabalhos que vocês vão precisar, eles vão estar no Teams, tá? Que vocês vão fazer, eles vão estar no Teams e vão ser entregues lá pelo Dropbox. Tem a ementa algum calendário para sabermos o que estudar para cada aula. Olha, eu posso passar a ementa para vocês, não é problema, tá? Mas a ementa ela é meio complicada. Eu, antes de cada aula, né? E o pessoal já deve ter percebido, eu coloco aqui no Teams o PowerPoint, né? Que vai ser dado na aula. Eu fazia isso mesmo na aula quando eu ia para o quadro. Eu passava o PowerPoint para os alunos para eles já poderem ter uma noção. Então, você quer saber o que vai estudar para cada aula, você pega o último PowerPoint que eu passei para vocês lá, tá? E isso vai estar lá. Cronograma. Olha, cronograma eu não tenho, porque se vocês passarem 1h30 perguntando, o que eu acho ótimo, tá?
eu vou acabar precisando de mais tempo para certos assuntos. Se vocês não perguntarem nada, eu vou avançar. Então, cronograma é uma coisa assim, é meio complicada, porque a gente pode passar 2 horas, 2 aulas falando de um assunto que eu imaginaria que seria mais curto, tá? Então, cronograma é uma coisa complicada. E eu não gosto assim de me sentir preso, né, a um cronograma quando eu posso fazer uma coisa da maneira que melhor atenda às necessidades de vocês. Bibliografia recomendada. Tá? Bibliografia recomendada. Então, esse curso, né, vocês devem ter visto aí pelo nome dele, é um curso de fenômenos de superfície, metade da matéria, tá? E a outra metade é eletroquímica, tá? E ele ainda tem um pouquinho de fenômenos de transporte, tá? Então, para a parte de eletroquímica, que é por onde a gente vai começar, tem os livros do Levine, eu não lembro agora se é o volume 1 ou o volume 2, que vão ter lá a parte de eletroquímica muito bem, tá? Tem o livro do Moore, que é uma fisicoquímica, o nome dele, é um de capa rosa, tá? Ele tem muito bem a parte de eletroquímica, tá? Também a parte de cinética de eletrodos, a parte de condutividade, etc., que é a primeira parte da matéria. Então, a primeira parte da matéria é a fisicoquímica do Levine e o fisicoquímica do Moore, tá? Além disso, na primeira parte da matéria, a gente tem um pouquinho de viscosidade, tá? E aí, viscosidade tem no Levine também, tá? E a gente também não vai se deter muito em viscosidade, porque não é o foco do curso, né? Vocês vão ter aí disciplinas específicas que vão tratar de fenômenos de transporte, tá? A segunda parte da matéria é a parte de fenômenos de superfície. Essa parte tem o livro do Adamson, tá? Adamson e Gast, Physical Chemistry of Surfaces, tá? Todos esses livros eles têm escritos lá nos slides. Se não tiver, depois vocês me lembram, eu boto aí eu boto o nome deles lá no Teams, tá? Então a bibliografia é essa. Agora deixa eu voltar aqui para ver as perguntas aqui. Então, isso. Perguntaram se eu vou dar aula em horário diferente. Sim, a aula presencial vai ser síncrona, né? Vai ser no horário de quinta-feira às 18 horas, tá? Ela vai ficar gravada aqui e a gente vai ter aula de dúvidas no horário aqui de 1 às 3, quando for necessário. Tá? Então, ela começa às 18 horas, ela não vai passar de 20 horas, tá? Porque eu também não vou passar do horário que está marcado lá. Mas depende da participação, depende de dúvidas, etc. Então, não vai passar de 20 horas. Tá? Mais alguma dúvida? Professor, os slides vai ser aqui pelo Teams, só que ainda não tá, né? Você já ainda está. Não adicionou. Já está? Eu já adicionei uma revisão de termodinâmica para vocês, que é importante, principalmente, né, para a parte de cinética de eletrodos, de eletroquímica de equilíbrio. Então, já adicionei lá uma revisão de termodinâmica, que é um PDF escrito à mão, tá? Vocês me desculpem. E eu adicionei também já os slides da primeira aula. Então, alguma dúvida em relação ao material? Eu tenho uma, professor. Tá me ouvindo? Claro, tô sim, pode falar. O senhor vai dar alguma lista de exercícios, recomendar exercícios nessa bibliografia ou não? Olha, enfim, qualquer exercício dessa bibliografia, ele é razoável de ser feito. Podem ter alguns mais difíceis, outros mais fáceis, etc. Tá? Eu, de qualquer jeito, eu libero para vocês uma lista de exercícios, que é uma lista que fica mais próxima do que eu peço em prova. Tá? Então, tem aquela pergunta, né, que todo semestre eu ouço, né? Professor, a sua lista é do mesmo nível de dificuldade da prova?
Então, com o livro eu não garanto isso, mas a minha lista de exercício, né, que eu passo para vocês, ela é do mesmo nível de dificuldade da prova, tá? Às vezes ela tem um detalhe, né, que às vezes tem uns exercícios muito curtos, então eu dou um jeito de juntar 2 exercícios em um, tá? Então, essa lista de exercícios é uma boa para se preparar para a prova, tá? Então eu vou também já, eu acabei esquecendo de colocar, mas vou já disponibilizar lá no Teams também. Obrigado. Nada, que isso. Carla Caroline, na aba arquivos pelo celular não aparece nada. Olha, teve muita gente que estava reclamando do celular, de não aparecer nada, e no computador conseguiu achar, tá? Eu não sei realmente qual é o problema. Eu não sei se é problema de atualização, mas enfim. No meu celular está a minha conta do Teams, né, que é a minha conta oficial, né, da UFRJ do Teams. Então eu não tenho como verificar isso. Então, na próxima quinta, essa semana, já haverá aula com conteúdo da disciplina. Não, vai ser a mesma coisa que a gente está fazendo hoje, tá? Então, eu quero fazer essa aula inicial para deixar tudo bem claro, né? Nos 2 horários, para quem quiser participar, tirar suas dúvidas, tá? As nossas aulas começam na quinta-feira da semana que vem, tá? Apesar de nós termos um período curto, eu estou contando aí que a gente vai conseguir avançar aí bem rápido, por conta da questão da aula de slide, tá? Normalmente eu termino, né? Eu termino as aulas antes do normal, né? Isso aí, ou então às vezes eu dou várias aulas de dúvidas, etc. Então começa na quinta-feira da semana que vem. Tá? Se por algum acaso começar a ficar apertado, a gente aumenta a frequência das nossas aulas. Tá? Pode botar uma de tarde, uma de noite, etc. A gente vê. Tá? No Teams não tem limites de alunos. Tá? Nós temos 130 na nossa turma. Aqui no Teams, se eu não me engano, já estamos em quase 120. Ou seja, já... Quer dizer, que eu adicionei, né? Não sei se as pessoas estão conseguindo acesso. Então a gente não vai chegar perto do limite do Teams, não. Tá? Mais dúvidas? Então, alguém tem alguma dúvida sobre a questão do preenchimento aí da autorização de uso de imagem de voz ou de como entrar no Teams, né? Que eu passei hoje o link para vocês, tá? Mas você entrar pelo link não significa que você está na equipe. Então, alguém que não tenha conseguido entrar na equipe normalmente, quiser tirar a dúvida, é uma boa hora, tá? Eu já adianto que é o seguinte, isso tem uma coisa complicada que é o seguinte, aquele e-mail que está na planilha do Excel que vocês preencheram, foi o e-mail que eu convidei para o Teams, tá? Então não importa se é pelo link que eu botei lá no grupo depois, ou pelo link que foi por e-mail para vocês, vocês só vão conseguir entrar na equipe se vocês estiverem logados no Teams com aquele e-mail, tá? Desculpa, gente. Tá? Então você tem que abrir o Teams, pode ser no aplicativo ou na versão web, tá? Você vai ter que logar com a sua conta. Se for a primeira vez que você está se logando, você tem que criar uma conta no Microsoft Teams, logar com ele, e aí depois que você fizer isso tudo, aí sim você clica nos links que eu enviei, seja o link que foi direto para você ou que eu postei no grupo, que aí você deve conseguir entrar, tá? A maioria das pessoas que estavam com problema e que me contactaram diretamente e a gente conseguiu resolver, o problema delas é que o Teams estava logado com outra conta que não a que foi convidado, tá? E aí ele realmente não aceita, que ele vai dizer que você não faz parte do grupo, etc, tá? Então, se alguém estiver tendo esse problema, tenta verificar se está logando com a conta certa, se é a mesma que foi colocada no e-mail lá, tá? Outra coisa que o pessoal que está vendo pelo celular aí, vocês podem tentar fazer o seguinte: entra no Teams pelo celular, mas não pelo aplicativo, e sim pelo navegador do celular, tá? E aí tenta ver se vocês acham um arquivo entrando pelo navegador do celular. Pode ser que seja um problema do aplicativo Android ou iOS, o que quer que vocês usem,
tá? Mas pelo menos o pessoal que entrou pelo PC ou pelo navegador, né, também no PC, tem me dito que está conseguindo ver os arquivos, tá? Gente, o vídeo com conteúdo vai estar aqui no Teams ou no YouTube. Então, isso. O que acontece? Eu até coloquei aqui na tarja o nome do canal. Eu não sei se vocês vão conseguir ver os vídeos por lá. Porque eu optei o seguinte, até para a gente diminuir, né, essa exposição, né, de vocês e do curso, eu optei colocar os links, os vídeos escondidos, tá? Então, só as pessoas que tiverem o link vão conseguir assistir o vídeo. Então, eu não sei se vai estar aqui, mas pode ser alguma coisa, vocês vão conseguir ver lá, mas vai ser uma coisa que a gente pode rever aí ao longo do caminho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou postar o vídeo no YouTube, eu vou postar ele restrito, né? Então só quem tem o link pode ver. E eu vou botar, né, o link aqui no Teams. Então tem alguém já falando aí que pelo celular conseguiu ver os arquivos, tá? Mas Kevin Henrique, foi pelo celular, foi pelo aplicativo ou foi pelo navegador? Se você puder responder aí. Tá? Enquanto isso, alguém professor, eu consegui acessar pelo aplicativo mesmo do celular. Beleza. Então foi direitinho aqui. Obrigado. Então, gente, pode ser alguma questão de atualização, tá? Eu também sofri com isso quando eu estava adicionando vocês, tá? O próprio programa para Windows do Teams, eu adicionava 10 de vocês ao mesmo tempo e não aparecia que eu tinha adicionado, entendeu? Então eu tinha que esperar aí para poder um pouquinho para poder confirmar que tinham sido adicionados. Os trabalhos serão individuais, sim, tá? E aí eu recomendo para vocês para tomar muito cuidado com plágio, tá? Pode parecer uma piada, mas teve uma vez que eu pedi um trabalho sobre efeito da temperatura na condutividade de soluções. E aí teve um rapaz que ele pegou um artigo da literatura, tá? Um artigo desses, Química Nova, imprimiu e entregou para mim, tá? Então, ou seja, ele não fez o trabalho, ele pegou, ele até fez a pesquisa, mas ele entregou um negócio que não era escrito por ele, tá? Então, né, de novo, vamos ter bom senso em relação à maneira como a gente vai fazer, tá? Tomar cuidado aí com plágio. Se você vai copiar algo de algum lugar, você cita a referência e tem que estar escrito, né? Tem um famoso, né, APUD, né, que é aquela sigla em latim lá, que é para quando você vai copiar exatamente o que está no trabalho. Se você colocou só com as suas palavras, né, o que estava naquela referência, você cita a referência, tá? Então tomar esse tipo de cuidado. Só por curiosidade, tá? Esse rapaz que ele pegou o artigo, imprimiu, né, e me entregou, infelizmente, né, por conta disso eu tive que ele teve que tomar 0 no trabalho, tá? Infelizmente o trabalho que ele me entregou não constava o nome dele, os autores eu não conhecia e não faziam parte da disciplina. Então vamos tomar esse tipo de cuidado, mas sim, os trabalhos são individuais. Esses trabalhos, Natália Furtado, eles são bem pequenos, tá? Menos de uma página, às vezes uma página, tá? É suficiente. Eu só quero que você mostre que fez lá a sua pesquisa, achou ou não achou, e o que achou, tá? Não precisa copiar 200 páginas do Levine para mim, não, tá? Então, tem várias pessoas aí que estão conseguindo aí entrar obter os arquivos pelo aplicativo, tá? Outra coisa, isso é muito importante, tá? Principalmente quando eu entrar em eletroquímica de equilíbrio, né, que é o que vocês conhecem como equação de Nernst, eu vou precisar de um certo conhecimento assim muito bom de vocês para entenderem o que a gente está fazendo da parte de equilíbrio químico, né, que vocês viram em termodinâmica, tá? Eu vou deixar, né, aqui no Teams, de novo, né, eu ainda vou fazer, né, eu ainda não fiz, eu vou deixar aí um material
de equilíbrio químico, né, da época que eu dava o curso de termodinâmica, tá? Para vocês darem uma olhada. Então, é uma grande parte, né, do nosso primeiro bimestre aí é a eletroquímica de equilíbrio. Tá? Então, assim, é importante para vocês terem entendimento do que a gente está fazendo, de como a gente está indo nas deduções, vocês têm que ter noção daquela parte de equilíbrio. Então, era isso, tá? A nossa conversa por hoje, eu acho que era mais a ideia de colocar para vocês como é que vai ser o curso, tá? De realmente explicar, né, o porquê que, apesar do curso ser à tarde, as aulas vão estar sendo em outro horário, etc. Porque eu estou fazendo basicamente, né, um curso, né, em que as aulas remotas mesmo vão ser assíncronas para vocês, tá? Então a ideia de hoje era essa. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pode falar aí ou escrever no chat que eu também estou acompanhando. Bom, enfim, então, vamos seguir. Eu espero, né, que todo mundo tenha tirado suas dúvidas aí. Qualquer coisa a gente continua conversando lá também, pelo WhatsApp depois, tá certo? Essa, entre aspas, aula de hoje, né, também é uma maneira de eu começar aí a me organizar, né? Como é que eu vou ter que repartir a tela do meu computador aqui para conseguir ver chat, ver vocês, ver o que está acontecendo, ver outro aplicativo, ver transparência do PowerPoint, etc. Então essa aula é meio que um treinamento para mim, tá? Também. Então qualquer coisa a gente vai conversando lá pelo WhatsApp, tá? Quem tiver alguma dúvida manda por lá. E a gente vai seguindo, tá? Então, lista de exercícios. Será uma ao final de cada capítulo assunto? Não, eu vou dar uma para a primeira parte da matéria e a outra para a segunda. E aí eu vou, conforme for avançando, eu já marco os exercícios que vocês têm conhecimento para fazer. Mais alguma dúvida, gente? Eu agradeço a vocês aí, tá? Qualquer dúvida vocês podem me procurar ou, né, direto no WhatsApp, pode ser pelo grupo, pode ser direto no privado, tá? Pode ser por e-mail, do jeito que vocês quiserem, tá? Enfim, um abraço, boa tarde aí para vocês.